Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Claro, você que está acompanhando agora o Educa Recife, assistiram, né? Uma aula da professora Abigail, né? Língua portuguesa. Vocês sabem que língua portuguesa faz toda a diferença nas aulas de matemática, né? Enquanto eu estou aqui, ela está no chat esperando a sua mensagem. Tem gente aí, professora? Tem sim, a Emily está dando um bom dia e ela pede para a gente mandar um beijo para a tia Alane. Ela botou assim, do José Soares da Silva. Eu acho que é a escola. Deve ser a escola. Silva, né? Então, beijo, tia Alane. Beijo para todo mundo da escola, para a tia Alane, né? Beijo, né, para todos os professores dessas turmas, né, que incentivam os alunos a assistirem às aulas do Educa Recife. Nosso assunto hoje, muito tranquilinho. A gente vai conversar sobre ampliação e redução de figuras poligonais. Ampliação e redução. Em que momento a gente utiliza esse processo aí? Antes de eu começar, eu quero agradecer a Ingrid, né, nossa intérprete maravilhosa, que faz esse trabalho excelente, né, que é a interpretação de Libras, que permite que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa, né? Então, muito obrigada. Vamos começar de imediato. Quando eu falo de ampliação e redução de polígonos, eu estou falando imediatamente de aumentar ou diminuir a dimensão de determinado polígono, né, determinada figura geométrica. Eu vou focar especificamente em figuras geométricas, o retângulo especificamente. Ah, professora, mas ampliar e reduzir polígonos é muito fácil. É muito fácil, mas a gente precisa entender alguns detalhes. Um deles, por exemplo, é de que, mesmo que eu amplie ou reduza alguma figura, o meu ângulo precisa se manter o mesmo. No caso do nosso retângulo, por exemplo, eu preciso manter aquele ângulozinho de 90 graus, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por ampliação. Ampliação é o processo de aumentar alguma coisa mantendo-se as mesmas características. Isto é, a mesma forma é conhecido como ampliação, esse tipo de coisa. Professora, eu posso ampliar de qualquer jeito. Se eu fizer um quadradinho menor e ampliar ele, eu estou fazendo da forma correta? Depende. Por exemplo, se você precisar ampliar determinado objeto, você precisa respeitar as características deles. E eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma figura que eu quero fazer ampliação. Eu quero ampliar em 2 vezes. Eu quero ampliar em 2 vezes. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a minha distância inicial. Eu estou falando de área. Se eu estou falando disso, imediatamente eu já sei que a minha unidade de medida será metro quadrado. Preste atenção nisso, tá? Quando a gente fala de área, a unidade de medida é centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e por aí vai. Sempre ao quadrado. Eu tenho aqui a minha figura, ela tem 1 metro quadrado de altura por 2 metros quadrados de largura, né? Eu tenho a minha base e a minha altura. Lembra, quando eu vou fazer a medida da minha área de retângulo, eu multiplico base vezes altura. Isso a gente já sabe, mas hoje a gente vai focar em outra coisa. Eu disse para vocês que a gente vai ampliar em 2 vezes. Se eu estou dizendo que eu vou ampliar em 2 vezes, eu vou multiplicar por 2 a minha altura e vou multiplicar a minha base. Eu não posso simplesmente aumentar em 2 vezes a minha base e esquecer da altura ou vice-versa. Se eu vou fazer uma ampliação, eu preciso fazer de forma proporcional. Eu tenho que ampliar em 2 vezes a minha altura e a minha base, como eu fiz aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 metros quadrados. A minha base, 2 vezes 2, 4.
4 metros quadrados. Eu utilizando uma malha, vamos especular que isso seja uma malha, olha aí, 2 e 4. Se eu pedisse a base, por exemplo, 8 metros quadrados, beleza? Perdão. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ampliei a minha figura. Presta atenção num detalhe. Eu tenho a minha figura ampliada, mas ela se mantém no mesmo formato e as mesmas características, beleza? Pode prestar atenção aqui. Ela está ampliada, mas mantém-se as mesmas características. Tranquilo? Eu tenho um exemplo bem prático para vocês. Quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes. Quando eu digo que os ângulos são equivalentes, é porque eles são iguais. E medidas dos lados correspondentes proporcionais, é o que eu disse para vocês. Se eu aumentei em 2 vezes a minha base, eu vou aumentar em 2 vezes a minha altura. Tranquilo? Vamos lá, eu tenho um exemplo básico aí, que vai ficar bem fácil para clarear você que está em dúvida. Pedro resolveu plantar uma horta no quintal de sua casa. Como a procura por hortaliças na cidade teve um aumento significativo, ele resolveu ampliar a área do plantio para dobrar a produção. Ou seja, ele vai ampliar o dobro. Se eu falo de dobro, eu amplio 2 vezes. Vamos ajudar Pedro a ampliá-la de modo que suas dimensões se tornem 2 vezes maiores. Como é que a gente vai fazer isso, professora? Tranquilo. Ó, eu tenho a parte inicial, né? Ó, aqui a minha área inicial do plantio, né? Da horta de Pedro, tá aqui. Eu tenho a minha altura e tenho a minha base. Facinho. Ele disse para mim que vai ampliar em 2 vezes. Eu posso ampliar só a minha base, esquecer da minha altura? Eu só vou ampliar uma parte da minha horta? De jeito nenhum. Eu preciso fazer esse aumento de forma proporcional. Se eu aumento a minha base em 2 vezes, a minha altura precisa estar aumentada em 2 vezes também. Tranquilo? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Professora, é só isso? Claro que é, minha gente. Ampliação e redução de polígono é isso. Eu só preciso estar atento a aumentar as dimensões de forma proporcional. Presta atenção na imagem. Eu fiz a minha ampliação, mas a estrutura da minha figura, ela se mantém. As características da minha figura se mantêm. Tanto a original quanto a ampliada. Tranquilo até aí? Ampliação. Presta atenção. Se eu falo em ampliação, eu estou aumentando o meu tamanho. Tranquilo? Vamos embora. Olha aqui a resposta, 4 metros quadrados por 6. Se eu fosse, eu quero saber a área. 6 vezes 4, 24. Essa área ampliada tem 24 metros quadrados. Tranquilo? Vamos continuar. Não esquece, para medir áreas, utilizamos como unidades de medida centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Área é sempre ao quadrado. Vamos embora. Agora a gente vai para a redução, que é o inverso da ampliação. Se eu tenho a minha imagem, se eu tenho a minha figura poligonal original e quero reduzir, eu estou diminuindo essa área. Se eu falo em ampliação, presta atenção, 5º ano, eu aumento. Se eu falo em redução, eu diminuo. É o inverso da ampliação. Aqui eu tenho a minha redução. Se eu, na minha ampliação, eu fiz uma multiplicação, pensa comigo aqui, vou voltar na questão de Pedro. Eu multipliquei que eu quero ampliar, ele me disse que eu precisava ampliar em 2 vezes. Então, as minhas medidas precisam ser aumentadas em 2 vezes, multiplicadas. Se eu estou falando o 5º ano em redução,
eu vou utilizar divisão. Se eu quero dividir, se eu quero reduzir a minha figura pela metade, eu vou dividir por 2. Não é isso? Se eu quero dividir na metade, eu vou dividir em 2. Eu vou dividir por 2. Na ampliação eu multiplico, na redução eu faço uma divisão. Olha aqui, claríssimo exemplo. Eu tenho a minha figura com 2 metros quadrados de altura e 4 metros quadrados de base. Eu quero fazer a redução dela. Eu quero fazer a redução na metade. Eu posso fazer a redução por 3? Pode, desde que a questão peça. Não tem nenhum tipo de problema. Ah, eu quero fazer a minha redução em 4. Eu posso dividir por 4? Pode. Depende do que a questão pedir. Não fiz isso com vocês, mas isso pode acontecer. Eu quero reduzir na metade. 2 dividido por 2. Divisão básica, 1. 4 dividido por 2, 2. Reduzir a minha figura. Mantive as características, os meus ângulos. O que aconteceu foi a dimensão da figura que mudou. Eu reduzi ela de tamanho. Olha aqui, a minha figura que tinha inicialmente 2 metros quadrados de altura e 4 metros de base, agora reduzida ela tem 1 metro quadrado por 2 metros quadrados de base. Olha o exemplo, claríssimo. Para medir a medida exata da construção de uma quadra na escola de Maria, ela precisará reduzir o desenho que fez durante a aula de matemática, de modo que fique 2 vezes menor. 2 vezes menor. Se eu estou dizendo em 2 vezes menor, eu estou dizendo que é para reduzir na metade. Eu vou reduzir em 2 vezes. Como faremos para encontrar as medidas corretas? Fácil, minha gente. Eu tenho as minhas medidas iniciais. 40 metros quadrados de altura por 80 de base. Tranquilo? E eu vou precisar fazer a redução dela. É isso que eu vou precisar fazer. O que é que eu vou fazer? Divisão. 40 dividido por 2, 20. 80 dividido por 2, 40. E agora, professora, 20 por 40. 20 por 40. Levando-se em consideração que cada quadradinho desse, ele tem 10 metros quadrados, tá? A referência, se eu fosse utilizar, se eu quisesse medir a área, eu diria que cada quadradinho desse tem 10 metros quadrados. Fácil. Fiz a minha redução, lembrando que esse valor é aqui, tá? Aqui permanece 40 por 80. Eu tenho a mesma figura, preste atenção, eu não mudei em nada o formato dela, não mudei o ângulo e não mudei as características. O que aconteceu foi a mudança da dimensão da figura, já que ela precisou reduzir esse desenho. Tranquilo? Tranquilo demais, minha gente. Numa ampliação ou redução, os lados conservam a mesma forma, mas não a dimensão. Eu mantive o meu formato, mas a dimensão mudou. O tamanho da figura mudou. Desculpa. Para que sejam semelhantes, eles precisam ter ângulos iguais e lados proporcionais. Foi o que eu falei desde o começo da aula, minha gente. Se eu aumento a minha altura, eu preciso aumentar a minha base. Se eu tiver uma área de quadrado, por exemplo, a gente sabe que quadrados são 4 lados iguais. Se eu vou dobrar esse quadrado de tamanho, eu vou dobrar todos os lados dele. No caso do retângulo, se eu aumentar a minha base em 2 vezes, a minha altura também precisa ser aumentada em 2 vezes. Eu simplesmente não posso. Aumentei uma vez minha área e 2 vezes a altura. Não.
é lado proporcional. Se eu aumentar 300 vezes a minha base, eu preciso aumentar 300 vezes a minha altura, como está aqui no desenho, ó. Aumentei em 2 vezes para o segundo desenho, aumentei em 2 vezes para o terceiro. Lados iguais, ó, por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 20 por 40. Se eu quiser dobrar o tamanho, 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. Lados diretamente proporcionais. Aumentei minha base, eu aumento a altura na mesma proporção. Eu conservo a forma do meu desenho, mas eu não mudo as características dele, beleza? Aqui eu já tenho uma redução, ó. Lembra, se eu vou ampliar, eu multiplico pela quantidade de vezes que eu quero. Se eu quero reduzir, eu faço uma divisão. Operações inversas, lembram? Ampliação eu aumento, redução eu diminuo. Aqui, ó, claríssimo. Eu fiz uma divisão, antes da hora do registro, em 2 vezes. Dividi na metade, 40 por 2, 20. 80 por 2, 40. Fiz uma redução ainda pela metade, 20 por 2, 10. 40 por 2, 20. Tranquilo? Aumentei, multipliquei, reduzi, dividi. Perfeito, até rimou. Agora sim. Agora a gente vai para a hora do registro e eu quero ver vocês participando e mandando a resposta no YouTube, tá? Quando um polígono é ampliado, podemos afirmar que as medidas de seus ângulos e de seus lados se alteram. Quando eu vou ampliar, as medidas dos ângulos e de seus lados são alteradas ou mantêm-se os mesmos? Letra B. As medidas dos seus lados diminuem. Se eu amplio, eu diminuo alguma coisa? Sei não, hein? E a letra C. As medidas de seus ângulos não se alteram. E aí? Ficou fácil, né? Depois dessa aula, você vai dar show na ampliação e na redução de figuras poligonais. Professora Abigail, eles estão aí? Estou aqui conversando com o Luan, muito bom, Luan, ter você aqui. Luan sempre Luan presente, né? Não nos deixa só, Luan é maravilhoso. Luan não nos abandona. Muito obrigada, professora Abigail, pela sua participação. Ingrid, muito obrigada. Produção, muito obrigada também. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Facinho, né? Eu sempre digo para vocês que as aulas de matemática são um docinho e eu nem trouxe nenhum bombom, mas eu tenho certeza que você gostou bastante. 5º ano, aproveita para estudar um pouco mais, que o SAEP foi adiado, mas dia 30 eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero contar com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.